losango amarelo, que auxilia na criação dos atributos, e um traço, né, um retângulo em verde, que é a criação dos métodos. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui no losango amarelo e já vai vir nosso primeiro atributo. Vou colocar código, 2 pontos, e eu tenho que identificar o tipo de dado. O que é o tipo de dado? O que eu vou cadastrar é um texto, é um número, é um booleano. Se ele for um número, ele é com vírgula, sem vírgula. Então, lá no material, eu passei alguns tipos de dados. Tudo que é sem vírgula e pode exceder o número 127, nós representamos pelo tipo de dado int. Então, o código aqui eu vou colocar como int. Coloquei int, dou um enter, enter novamente. Nós já temos o nosso primeiro atributo ali, código, com menos na frente, que significa uma visibilidade privada, ou seja, esse dado é private, ele não é público, o acesso a ele tem que ser liberado. Isso é o mais comum de se usar nos atributos. Se eu clico aqui no atributo, do lado esquerdo nós temos, né, o nome do atributo, o tipo de dado, e mais embaixo nós temos a visibilidade, ó, onde nós encontramos ali se é público, protegido, de pacote ou privado. Então, ele já vem por default, né, padrão, o private. Vou criar o próximo atributo, nome, 2 pontos, ele já me sugere quais são os dados que eu quero usar. E quando eu coloco o nome, eu tenho que pensar que eu estou mencionando algo que vai ter letra. Pode ter caractere, pode ter número. Então, eu vou usar o tipo string, com S maiúsculo. String. Vou dar um Enter. Ele vai me dizer que esse tipo de dado não está naquela lista ali se eu quero criar. Sim. Pronto. Então, eu tenho o nosso próximo ali atributo que é nome. O próximo que nós temos é data de nascimento. Então, vou colocar aqui. Data, minúsculo, nascimento, N maiúsculo. Uma convenção para os atributos que nós temos lá no material. Sempre inicial minúsculo e quando tiver mais de uma palavra, a próxima palavra começa com a letra maiúscula. O tipo data de nascimento eu vou colocar como date. Vai me dizer que não tem a lista, né? Não está ali, eu vou criar ele. E o nosso próximo é e-mail e depois senha. Então, nós temos e-mail. E-mail também tem letras, string. E senha, normalmente senha pode ter letra, então também vou usar como string. Então, nós temos ali em usuário nossos atributos. Todos os atributos, eles estão privados e possuem um tipo de dado que nós temos que fazer de uma maneira bem cuidadosa. Lembrando que sempre que for número, ele pode ser byte, int ou double. Né? E quando ele for um texto, ele é string. Além disso, ainda temos o boolean, que significa quando o dado é sim ou não, true ou false. Aqui do lado esquerdo, quando vocês visualizarem, vocês vão encontrar todas as classes mostrando junto os atributos dela. Eu consigo minimizar eles ou visualizar. O que acontece? Eu quero criar para o usuário os nossos métodos acessores. O que são os métodos acessores? Já que eu coloquei para os meus dados que eles são privados, eles são private, eu preciso liberar que as pessoas consigam alterar esses dados e visualizar esses dados. Então, eu preciso de 2 métodos, o set, que permite alterar, e o get, que permite visualizar, ver o dado. Então, eu venho aqui no atributo, botão direito, criação de setter e getter, e ele vai criar aqui embaixo. Vou para cada um deles fazendo a mesma coisa. Botão direito, criar setGet, botão direito, criar setGet, e para senha, botão direito, criar setGet. Agora eu vou tirar um pouco o zoom. Basta usar o Ctrl, né, e o scroll do mouse que eu consigo aproximar ou afastar minha classe. Vou puxar as outras para o ladinho aqui para não atrapalhar. E nós temos mais um método que eu mencionei no material, que nós sempre representamos dentro do diagrama de classe, que é o método toString. Então, aqui embaixo nós temos ali o tracinho em verde, o retângulo em verde, que indica a criação de um método. Eu vou clicar e vou colocar aqui toString, abre e fecha parênteses, toda operação tem parênteses,
dois pontos do tipo string. O que é o toString? O toString, ele me retorna tudo que tem na classe. Então, sempre que eu quiser visualizar um usuário, esse toString vai me mostrar todos os dados. Ele vai pegar o código, nome, data de nascimento, e-mail e senha e vai jogar na tela para mim, da forma que o desenvolvedor for projetar isso. Tá ok? Agora vamos para a nota. Vou aumentar um pouquinho a classe. Puxar essas aqui para o lado, né, para não atrapalhar, e vou dar um zoom. O que nós projetamos ali que deveria ter uma nota? Um assunto, título, mensagem da nota. Vou começar colocando um código, que é algo default, padrão. Coloquei o código. Daí nós temos o assunto, que é um tipo de texto. Um título, também como texto, e a mensagem, que também vai ser um texto. Então, nós já temos ali os dados da nota. Vou clicar na classe e aqui do lado vou criar os meus métodos acessórios. Então, vou vir aqui, ó, classe nota, botão direito em cada um dos dados, criar setter e getter. Prontinho. Agora que nós criamos os métodos acessórios, nós vamos fazer um método para visualizar todos os dados, que é o método toString. Vou clicar ali no retângulo verdinho e vou colocar aqui, toString, abre e fecha parênteses, do tipo string. Esse método, ele é default, então ele é sempre igual, é sempre toString o nome dele, né? Para textos, para caracteres, e vou mostrar os caracteres que seriam os dados daqui de cima, os dados da nota. Vamos para o próximo agora. Deixa eu só ver que o blog ficou aqui embaixo escondidinho. Depois nós organizamos, né, a posição de cada um deles. O que o blog vai ter? Começando por código, isso vocês vão colocar na classe de vocês também. Toda classe tem que ter um código. Vai ter um perfil. Um tema, também do tipo texto. Percebam que a maioria dos dados são texto, né? Um título. E uma data de criação, sem cedilha, sem acento, do tipo date. Vou criar agora os métodos acessórios. Então, botão direito ali, setter e getter. Em todas as classes nós devemos fazer isso. E para finalizar, nós vamos colocar aqui o toString, do tipo string. Prontinho. Temos mais uma classe aqui pronta. Por fim, falta a classe comentário. Então, vou puxar ela aqui para baixo. E vamos colocar aqui os nossos atributos. Lembrando, começa por código. Opa! Do tipo inteiro. Depois nós vamos ter data, hora, comentário e o autor, que é o usuário. Então, vamos lá. Data, opa, do tipo date. Hora. Hora eu vou colocar como int, né? Então, vou transformar ali a hora. Comentário. String. E daí ele diz autor, no qual é o usuário. Eu não preciso colocar autor aqui. Basta eu ligar o usuário com comentário. Daí eu faço uma ligação dizendo que o usuário faz comentários no blog.
Então, depois nós faremos essa ligação. Vamos colocar os métodos acessores, setter e getter, de cada um deles. E vamos acrescentar o método para eu visualizar os dados. Método toString do tipo string. Ok. Agora só vamos organizar aqui nossas classes. Vou diminuir esse campo e aumentar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui o usuário, comentário. Como o comentário é feito pelo usuário, eu vou deixar próximo. Temos a nota, que é o dono do blog faz, e o blog. Não necessariamente as classes precisam ter ligações, só o que mencionar. Por exemplo, ali menciona que o comentário deve guardar quem fez o comentário. Então, eu vou usar na ligação, ó, aqui nós temos a setinha, eu vou usar aquela que tem uma pontinha que significa associação. O usuário é associado a comentário. Então, estou ligando as duas classes. E quando eu faço uma ligação, se eu for em cima delas, aparece um asterisco, né? Que vai ser a multiplicidade, a quantidade de vezes que uma classe vai fazer uso da outra. Então, assim, o usuário, ele pode fazer quantos comentários do blog? Então, eu venho aqui, né, na minha seta, clico, e aqui eu tenho nenhum ou muitos. Aqui no caso eu vou colocar muitos, eu não vou especificar, dizer que ele não vai comentar ou que ele tenha que comentar um só, ele pode fazer muitos comentários. O outro lado eu não preciso especificar, sempre só a ponta da seta mesmo. Vou separar um pouquinho mais. O blog nota eu não vou ligar. E aqui nós já temos a ideia do que é necessário para cadastrar para criar o sistema. Quando eu criar o sistema, eu vou precisar, né, projetar um banco de dados que vai ter esses dados aqui. E na minha programação, se for orientação a objetos, né, Java, por exemplo, eu vou utilizar quais dados, quais tipos de dados e quais os métodos. Pessoal, no diagrama de classe pode ter muitas classes, não apenas essas de cadastro. Aqui, para análise, as principais, né, as que realmente nós vamos analisar e precisar para o projeto, são as de cadastro. Mas existe classe de ArrayList para manter cada uma dessas classes. Nós temos classe de conexão com banco de dados e inúmeras outras classes, que aqui nós não vamos representar para não ficar algo muito complexo, até porque alguns nem fizeram ainda a programação. Então, nós vamos ver o básico, que é o que normalmente se faz para um projeto na parte de diagrama de classe. Quando o projeto começa a ser já desenvolvido, né, onde já começa a ser codificado, aí sim eu posso retornar aqui e colocar as classes que eu utilizo, colocar todos os métodos, né, que nós temos ali. Quando nós terminamos o nosso diagrama, nós podemos salvar ele normal, file, né, e como eu adoro falar um inglês fluente, né, filé, save as, isso é característico da minha aula, né, saudade de falar assim. Se os professores de inglês me escutar, eles me matam, mas enfim, file, save as. Eu vou salvar esse meu diagrama, eu vou colocar aqui, ó, na aula 18, ou melhor, 19, né? Que organizadinha, né? Todas as pastas da aula. Os alunos dariam tudo para ter acesso a essas pastas, só que não, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, diagrama, classe, blog. Vou salvar. Bem lindo o nome. E agora eu vou exportar como foto. Como é que eu exporto como foto? Tools, né, que é ferramentas, Export Image, mas inglês, né, tô tirando sarro, porque meu inglês assim falado é tenebroso. E daí eu vou vir aqui em diagrama, né, o que eu quero, qual a extensão que eu quero, PNG, JPEG, vou colocar PNG. Vamos botar na nossa pasta lá, aula 19, vou colocar aqui, diagrama, classe, blog, imagem. Padrão, né, gente?
Usem nomes decentes para os arquivos, não os que eu estou recebendo sem título 1, sem título 2. Deixa assim, né? Deixa quieto. Salvo. E se eu for dentro da minha pasta, medo de olhar essas pastas aqui, milhões de coisas. Vamos vir aqui, aula 19. Nós temos aqui, né, a imagem do nosso diagrama de classe. E é isso aqui que eu peço normalmente e que vocês vão anexar ao projeto de vocês, tá, pessoal? O Asta, ele é simples de usar, ele é bem intuitivo, tá? Mas eu gostaria de fazer essa aula mais narrada para vocês entenderem. E nós vamos ter outras aulas aí que eu até quero interagir melhor através do Zoom, né? Vocês perguntando, eu falando, fazer uma aula um pouco mais dinâmica aí, tá? Até para matar um pouco a saudade aí das aulas, né? E é isso aí, pessoal. Até mais, espero que vocês tenham entendido. E perguntem, chamem, sabem que o WhatsApp vocês podem chamar ali no privado, pode perguntar no grupo, tá? O Google Sala de Aula, né? Vocês também podem comentar as dúvidas de vocês lá. Vamos nos ajudando ali para aprender e desenvolver esse projeto e finalizar essa disciplina aí com 100%, tá bom? Um abração, pessoal, tudo de bom. Fiquem com Deus e fiquem em casa, seus olhos juntos. Arruaceiro, como diz lá, né, o Irã. Até, pessoal.